consigo ser feliz e alegre, até cansado, até que triste eu fico alegre. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos prontos aí? 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. Amém? Amém. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Uau! Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Amém? Amém. Senhor, nesta hora que a tua palavra foi lida neste lugar, nós te pedimos que ela venha se manifestar como ela sempre faz. Manifestar viva, manifestar, ó Deus, para retirar de nós todo medo, todo temor, todo receio, toda falta de fé. Ó Deus, em nome de Jesus, também tira de nós toda contenda, toda intriga, tira toda enfermidade, ó Deus, toda dificuldade, tira todo mau relacionamento, tira, Deus, todo ataque na mente, no coração, tira, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo está tentando implantar, está tentando acertar o alvo em nós, que ele perca o alvo, que nós sejamos invisíveis diante do inimigo, como o Senhor era diante daquele povo que não te aceitava, e o Senhor saía no meio deles sem sequer eles verem. Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo manifeste-se tremendamente nesta noite, por essas vidas que estão aqui, pela minha vida também, por essas vidas que nos ouvem pela internet. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós rendemos ações de graças pelo que tu és para conosco, Deus. Deus, a nós não nos falta nada, porque a tua graça nos basta. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Pode sentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu vejo a história dos valentes de Davi, há um outro trecho em Crônicas que fala dos 30 valentes, e fala daqueles que destruíram, mataram novamente outros gigantes que eram parentes de Golias, segundo a história conta. Eles se levantaram contra Israel novamente, se levantaram contra Davi. Eles tinham raiva de Davi por ter matado o parente dele. E eles se levantaram para atacar. E Davi já estava com a idade mais avançada, ele já estava cansado naquela época. Ele devia ter pelo menos 20 anos mais depois desse ataque dos gigantes. E aconteceu que se levantaram os valentes de Davi, esses 30 valentes, e conta a história que alguns desses valentes lutaram e mataram todos os gigantes. É bom quando a gente tem um grupo, os líderes, os pastores, as igrejas, até mesmo um presidente, um governador, tem valentes ao seu lado, mas valentes que possam manejar a espada, que possam saber o que está falando, que tenha cuidado com sua língua, cuidado com sua mente, cuidado aonde vai, cuidado o que pensa, para que quando for manejar, obrigado. Quando for manejar a espada, esteja capaz. No caso dos valentes de Davi, eles sabiam como manejar aquela espada, porque Davi os ensinou, porque eles também eram homens, a maioria deles eram homens vadios. Eles eram ladrões, eles eram roubadores, eles eram ex-soldados. E Deus colocou Davi junto desses homens, e Davi foi treinando ele, e também Davi foi ministrando a palavra dele. Olha o que acontece com alguém que quando no passado não sabe nem sequer que existe uma espada, mas faz de tudo, é um valente, ele não tem medo de investir na noite, não tem medo de enfrentar ladrão ou soldados ou polícia, o que for, mas quando ele recebe a ministração da palavra de Deus, ele tem a mente renovada, segundo Romanos 12, e aí ele passa agora a lutar de uma maneira diferente. Não segundo a carne ou o sangue, mas segundo agora o poder da palavra na vida dele. Voltando aos valentes de Davi, eles voltaram a lutar por uma causa. A causa era Davi, a causa era o reino de Deus, a causa era a justiça, a causa era fazer a vontade de Deus e destruir os inimigos de Deus. É bom saber manejar a espada. A gente tem aqui a história desse aqui, interessante esse, só um preview desse homem. Ele pegou uma lança, e com uma lança, sabe o que é uma lança matar os seus homens?
De quantas vezes? 5 ou 6? Você tem sua Bíblia aí no versículo 8, do capítulo 23? Quantas vezes esse homem teve que lançar a lança para matar 800? 800 vezes? A Bíblia diz uma vez. A gente vai pesquisar, vai descobrir que ele lançou 800 vezes. Mas a Bíblia está dizendo aqui, nesse trecho, que ele com uma lançada matou 800 homens. Eu não consigo imaginar isso. Você não consegue. Quem não conhece Deus ainda pensa assim: isso só pode ser história. Por isso que eu não acredito na Bíblia. Mas eu quero dizer para você que é impossível um homem, a um soldado, jogar uma lança e matar 800 soldados de uma vez. Mas para Deus nada é impossível. Deus pode ter muito bem colocado um anjo guiando esta lança, e essa lança sair por todo o exército e matar os inimigos. Pode ter sido isso ou não? Ou é mais difícil, ou é mais fácil abrir o mar vermelho e colocar uma parede de 50 metros de lado, 50 metros de água, e vendo os peixes, vendo as baleias, vendo tudo lá, e depois fechar depois que for. O que é mais difícil? O que é mais difícil? Dizer para o morto: levanta? Ou é mais difícil pegar uma lança e matar 800 homens de uma vez? Para Deus não é impossível, é tudo igual. Basta uma palavra, basta uma ordem dele. Eu quero dizer para você que esse difícil da sua vida, se você estiver com a espada de Deus na mão, não vai ser impossível alcançar o seu desejo, a sua vontade, segundo Deus traz para você. A gente tem ficado muito desencorajado, igreja. Os dias têm passado e a gente tem visto coisas horrendas, coisas que assustam. E a gente tem ficado desencorajado até às vezes de pregar milagres. Não digo que estou desencorajado, mas às vezes a gente olha e vê as pessoas acreditando mais nas notícias, mais na internet, mais no que os outros contam, mais no que o governo fala, mais no que a notícia fala, e a gente começa a ter mais atenção e medo, em vez de ter o temor de Deus cravado dentro de nós. Eu quero dizer para você que está em Provérbios, que diz: o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. Nós temos que viver esta palavra, nós temos que manejar esta palavra, nós temos que saber como enfrentar essas coisas com a palavra. Aqui existe um homem, Eleazar, está no versículo 9, filho de Dodô. Dodô, eu me lembro de um jogador do Bahia há muitos anos atrás, não era nem nascido. Dodô. Que nome, né? Mas eu fico imaginando. Eleazar, filho de Dodô. Vamos lá. Filho de Auí, ele era auíta, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já haviam retirado os filhos de Israel, ele quem? Eleazar se levantou e feriu os filisteus. Até o quê? Até cansar. A outra versão fala o quê? Essa é a versão que eu creio. Até a espada grudar na sua mão e não poder mais sair. Ou seja, ele lutou tanto que quando ele parou, que ele largou a espada já fazia parte da mão dele. Ele deve ter sacudido a espada, talvez assim como Paulo fez com a víbora, né? Mas ali foi uma víbora. Mas o que ele segurou foi a espada de um soldado que queria fazer a vontade e fez a vontade de Deus. Ele agarrou a espada e matou todos os seus inimigos. Interessante é que quando ele agarrou essa espada e partiu para cima do inimigo, era no momento que os seus colegas, os seus compatriotas, os seus companheiros, os seus soldados do seu mesmo exército, eles recuavam, porque havia o povo, o inimigo, os filisteus estavam atacando, desafiando, como eles fizeram no tempo de Davi. Eles foram para cima dos israelitas. Em 1 Crônicas fala da mesma história, mas fala que o povo de Israel estava no seu campo de cevada e eles foram atacados pelo exército inimigo e eles só tinham uma opção: saírem correndo. É a mesma história, no mesmo dia, na mesma hora. E eles saíram correndo, mas Eleazar pegou a espada. Enquanto o povo vinha deste lado, correndo, fugindo do inimigo, Eleazar se levantou com a espada na mão
espiritual e o material, a nossa mente e o nosso coração. A palavra de Deus, ela entra em nós e sabe exatamente neste minuto, neste segundo que você está pensando, se você está ligado com a palavra ou se você está preocupado com outra coisa. A palavra de Deus sabe disso. Amém. E ela penetra em nós e divide, ela discerne, ela vê: isso aqui é meu, isso aqui não é. A Bíblia diz que Jesus, quando pagou o imposto, ele diz: dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando a espada do Senhor, ela entra na sua vida, ela penetra em você, quando você está ouvindo e lendo a palavra de Deus, ela separa em você: isso é meu, isso não é, isso é fogo, isso aqui é ouro. A palavra de Deus, ela tem condições, irmãos e irmãs, de nos fazer forte e valente, de levantar os nossos olhos, de nos capacitar, de nos trair, de nos tirar de uma situação de tristeza para uma situação de alegria, de uma situação de derrota para uma situação de vitória, para uma situação de que não há esperança, para que a esperança apareça em nós e nos trazer a resposta. Essa espada, ela é forte, ela é verdadeira, ela é viva. Nós temos que viver esta palavra. Nós não podemos recuar como o povo de Israel recuou. Nós temos que fazer igual a Eliabe. Nós temos que correr para a frente do inimigo e lutar contra ele. Amém, igreja? Amém. Aleluia. 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 Em Romanos 10, versículo de 6 a 10, não precisa ler lá, mas está dizendo: que diremos, pois, sobre esta palavra? Ela tem que estar onde? Aonde que essa palavra tem que estar? Muito perto de quem? Do pastor. Muito perto do grupo de louvor. Muito perto da intercessão. O pessoal da intercessão tem que ter a palavra no coração, na mente. Tem que estar aonde mais essa palavra tem que estar? Em cima do púlpito. Ela tem que estar em cima da penteadeira. Ela tem que estar no arquivo mostrando que eu sou crente. No painel do carro. No fundo da mala, quando abrir a mala, ver que tem uma Bíblia e mostrar que eu sou crente. Esta palavra desta maneira não funciona. Irmãos, eu aprendi assim que eu me converti, que Bíblia não é Babilô, ou seja, coisa que a gente coloca em cima da penteadeira. Se colocar antigamente aquelas penteadeiras com vidro bonitinho lá, né? Hoje tem esse móvel daqui, é bonito, e você bota a Bíblia lá, toda arrumadinha, bonitinha, no Salmo 120, no Salmo 23. Aí as pessoas entram e você olha assim, vou olhar para a Bíblia. Sabe que eu sou crente? Não funciona. Olha, um homem quis expulsar com seus filhos demônios de pessoas. E ele disse: em nome daquele que os apóstolos, que Paulo prega, eu mando que você saia. O demoniado olhou para o pai e para os 7 filhos que eram bem, e disse: eu bem sei quem é Paulo, conheço bem a Jesus, mas quem são vocês? Diz a Bíblia que o demônio pegou o pai e os filhos, que eram fortes, e botou os 7 e os 8 para correr como nu. Não funciona a palavra que os outros pregam. Não funciona a palavra que está em cima da penteadeira. Vamos modernizar. Não funciona essa palavra que está no seu mobile device. Não funciona. Ela só funciona como Romanos 10 está dizendo. Ela tem que estar muito perto de ti, no teu coração, na tua boca. Sabe para quê? Para você profetizá-la. Eu tenho ensinado para o diácono: não adianta ter a palavra e não usar. Não adianta ter autoridade aqui na porta, ali em pé. Se você não usar da palavra, o culto vai ficar com confusão, vai correr para um lado, vai para o outro, ninguém vai prestar atenção. Vocês estão na posição de guerreiros. Vocês comecem a orar, decretar a palavra, lançar a espada, você vai ver se o culto não melhora. Isso é função de todos, mas especificamente, nesse caso, os diáconos. Que esta palavra esteja muito de perto de ti, na tua boca, no teu coração, para profetizar. Esta palavra tem que estar mais perto de nós, irmão, do que o ar que nós respiramos. Irmão, falte o ar em nossas narinas e a gente morra, mas não falte a palavra de Deus, porque se a gente morre sem a palavra de Deus, ai, ai, ai. Amém? Amém. Amém. E essa palavra, o que é mais essa palavra? Essa palavra é essa espada é uma das armas do soldado de Deus. Se você for em Efésios, está dizendo lá as armaduras de... Não é a armadura de Efésios, é a armadura de Deus. E lá no versículo 9, se eu não me engano, está dizendo que
a espada. Vamos lá. Efésios 4. Eu falei o quê? Efésios 4, não foi? Por isso você não achou. E ainda tem um detalhe, eu estou em Atos. Eu acho que eu não estou manejando bem a minha espada. É 6. Por que eu falei 4? Não estou manejando bem a palavra, né? Aí ele fala no versículo, se não me engano, no 17: tomai também que é o bastão da salvação e a espada do quê? Efésios 6, 17. Eu espero. Meia hora. A espada do Espírito. Por sinal, depois da vírgula diz que essa palavra é o quê? Essa espada é o quê? Palavra de Deus. Se Deus manda a gente tomar uma armadura que pertence a Ele. E antes ele está dizendo, essa luta, não estou lhe dizendo, não é contra a carne e o sangue. Essa luta é contra os demônios. Contra o diabo. Que por sinal, se você não sabia, já foi derrotado no Calvário. E ele está dizendo, pegue essa espada, que é o Espírito, poder do Espírito Santo, esta palavra, que é essa espada, que é a palavra de Deus. Qual é o soldado que vai para a batalha e não se prepara? Não coloca aqueles... Bota aquele negócio lá, o ramo, né, os caras. Aí tem que mostrar aquela faca desse tamanho. Aí eu acho interessante aquele filme do Rambo, que está mostrando aquele rio assim, toda aquela guerra explodindo todo. Aí mostra aquela água assim, paradinha, de repente o Rambo sobe com aquela espingarda desse tamanho. Eu não me entusiasmo, eu gosto de ver o filme, mas quando eu vou pregar, eu não me entusiasmo muito disso não. Porque ele faz uma propaganda para mostrar quem ele é, mostra os músculos, mostra tudo. Se a pessoa assim, Davi, presta atenção, Davi, ele devia ter um cabelo mais ou menos grande, eu creio, né? Pela história da cultura daquela época, ele devia ter um cabelo grande, não igual de Sansão, mas grande. E na hora que Sansão desafiou ele aí foi lá, botou tudo direitinho, pegou a funda. Aí ele notou que o cabelo não estava forte. Aí voltou de novo. E eu acredito que a funda dele tinha uns negocinhos dourados, tinha umas luzes. O sapato dele era aquelas botas de couro bem caras, né? Ele estava todo especial. E aí ele conseguiu atirar porque ele era bonito. Ele conseguiu acertar porque ele tinha músculo. Ele conseguiu acertar porque ele tinha uma boa condição financeira. Ele conseguiu acertar porque as mulheres gostavam dele. Tudo aconteceu com Davi. Não! A Bíblia diz que Davi conseguiu alcançar o que tinha que ser feito porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi pelo Espírito de Deus. Aí ele alcançou o que Deus tinha na vida dele. Amém. Ele não buscou a aparência deste mundo. Ele buscou o Espírito para cumprir o ministério dele que havia sido chamado. E se você trouxer isso à luz da palavra, quando ele fala que ele foi pelo Espírito, pelo poder de Deus, a gente está entendendo aqui que ele está decretando a palavra de Deus na vida dele contra o inimigo. A gente não pode fazer nada sem Jesus, igreja. A gente não pode fazer nada sem a palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Daqui a pouco começa a pregar. A Bíblia diz que Eleazar, ele lutou tanto que a espada grudou na mão dele. Tem alguém que tem a versão que fala que a espada fez parte da mão dele? No original está dizendo isso. Cleave. Cleave em inglês é colou ao ponto de ser um, juntou ao ponto de ser um. A Bíblia diz no original, portanto, deixará seu pai e sua mãe. Deixará o quê? O varão. Seu pai e sua mãe. Vai se cleave com a sua mulher, e eles serão uma só carne. Ele bound.
agarrado, colado, numa só, não sai mais. Você já foi colado no Super Bond e cometeu o erro de deixar o dedo colado no outro? Eu também. Demora de sair, né? Um amigo meu, logo que saiu essa cor, ele entrou em desespero, perdeu a paciência e cortou o dedo com a gilete. Porque ele não sabia como tirar. É esse tipo de agarrado junto que Deus está falando sobre a palavra de Deus aqui em nós. Ele lutou tanto que a palavra, que a espada fez parte dele. Quando Deus manda você se juntar à sua esposa, Ele diz: você e ela agora são uma só carne. Ela não vem para o casamento trazendo 50% ou 100% dela. Ele não vem para o casamento trazendo 100% ou 50% dele. Ele vem e ela vem para o casamento, cada um traz 0% de um, 0% de outro, e eles entram em uma só carne, e a partir dali se começa a 0%, e uma pessoa quando nasce, quando cresce, quando é formada, ele começa do zero e vai atingindo os graus. O casamento não é quando Jonatas aceitou casar com sua esposa. Ele não chegou e disse: o negócio é o seguinte, eu estou acostumado com mamãe para praia, me dá no carro, me dá comida, água, sombra e água fresca, e a partir de hoje tu tens que me dar a mesma coisa. Ele não fez isso, mas eu falei com o carioca, você é paulista, não sou paulista. Eu não sei como pode falar direito, né? Não foi assim. Quando você casa, você vai do zero. Entendeu, jovens? Vocês que não casaram ainda, vocês que casaram ainda não entenderam. Vai do zero por zero, e aí começa uma nova vida. Você se lembra quando Davi, com esses soldados que eram fugitivos, ele estava formando esses soldados, esse exército ainda, e ele quis passar por uma terra com seus soldados, melhor, com seus fugitivos, que ainda não eram soldados. E eles teriam que passar por uma região bem longa, deserta. Eles estavam cansados, sem água, sem comida. E para atravessar a terra desse homem era um caminho talvez de 2, 3 quilômetros. Ou ele teria que descer quase uma noite toda e subir mais uma noite toda para chegar em um local que provavelmente tivesse água. Conta a história. E quando ele pediu permissão, ele mandou alguém pedir ao homem uma permissão. Esse homem era rico. Esse homem tinha de tudo. E quando Davi veio, o soldado Davi, o homem de Davi veio com a resposta, ele disse: você não vai passar por minha terra, e quer saber de alguma coisa? Eu quero que tu morra, você e seus homens. Davi disse: Davi preparou os soldados. Quando estava para entrar na cidade e matar esse homem, saiu uma mulher chamada Abigail. E ela, quando ouviu a história, trouxe mulas com comida, com água, com vinho, com todo tipo de especiarias. E trouxe para Davi, se ajoelhou diante dele: não mate o meu marido. E ele olhou para ela e disse: por favor, não mate, ele não sabe o que faz. Na verdade, enquanto ela estava pedindo a Deus pela vida do marido, o marido estava na cachaça com seus amigos, embriagando na orgia. E ela pediu, e Davi olhou para a cara dela e ela disse: olha, Davi, tem uma coisa, quando os teus inimigos se levantar contra você, quando os teus inimigos vier contra você, igreja, viu? Quando os seus inimigos, quando as contas, quando a doença, quando fala, quando a raiva, quando a mágoa, tudo que vem para você, quando ele se levantar contra você, disse Abigail, o teu nome será escrito, estará atado no feixe daqueles que servem ao Senhor teu Deus. Você já pensou você ouvir isso de uma pessoa que você estava a ponto de matar o marido? Às vezes a raiva vem, mas não pegue. Apresente a Deus. O que isso tem a ver com a palavra? É que Abigail profetizou hoje, que tem sido pregado muito. Eu amo esta palavra, quando diz que se o inimigo se levantar contra você, qualquer um de vocês aqui, a palavra de Deus diz que o seu nome será atado em oração. Feche uma corrente. E eu não imagino essas correntezinhas, eu imagino uma corrente, essas âncoras de super navios, desses transatlânticos grossas, grandes. Eu imagino o meu nome, eu sendo um daqueles feixes, para me ser defendido pela palavra de Deus. Amém. Se levantando o inimigo contra a sua casa, a sua família.
A espada tem que estar agarrada em você. E se ainda você não estiver aqui, igreja, se você não estiver consciente, suficientemente livre neste momento, e estiver com raiva entre os intercessores, e a sua vida deve ser atada no feixe daqueles que servem a Deus. Amém. Agarrado uma só. Oh, glória. Amém, igreja? Amém. Aleluia. 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 Ainda sobre ser uma só, em João 17, de 11 a 21, Jesus quando orou, Jesus quando ensinou, ele disse: Pai. E o pior é que ele viu que o povo não estava crendo nele. Nem os que seguiam ele estavam tendo fé suficiente. Ele fez: Deus, eu sei, meu pai, eu sei que a tua paciência talvez deve estar pouco com esse povo aqui, mas deixa eu lhe pedir uma coisa: não tira eles do mundo, não. Não tira, não. Faz o quê? Livra-os Do mal. do mal. Aí mais adiante ele faz: vejam com que eles veem que nós somos um. E não faz melhor, faz o seguinte, pai, faz o seguinte, faz deles um em nós, como eu sou um em. Sabe o que Davi pediu? A oração de Abigail. Na hora que a gente não tiver entendimento, na hora que a gente estiver fora, o Senhor faz o seguinte, o Senhor traz ele para aqui em meu nome, passa meu sangue sobre a vida dele, e a partir desse momento nós somos uma família. Se alguém atingir você, atingiu Deus. Quando você está agarrado na espada, a Bíblia diz que se alguém tentar tocar na meninas dos olhos de Deus, você quer fazer um teste? Pega o seu dedo, enfia no seu olho e fica, quero ver quem tem coragem aqui. Primeira reação sua, você pode segurar o dedo, mas vai. Não vai. Assim é nos olhos de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Mas se você está em um só com Deus. Amém? Amém. Aleluia. Eu podia pregar toda noite sobre isso, mas vocês vão embora logo. Sabe para que essa espada, igreja? Depois que ela está todo esse processo junto com você, você está crendo nela e ela tem poder para fazer tudo isso, está grudada em você, ela serve para poder você resistir, não só o mal, mas o dia do mal. A Bíblia diz que Jesus ele foi tentado. A Bíblia diz que o Espírito, interessante que a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Deus para o deserto para quê? Para fazer um banquete? Para fazer um retiro? Não. O Espírito, e fala o Espírito de Deus, levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo tentou Jesus quantas vezes? 3. E as 3 vezes que o diabo tentou, Jesus resistiu, porque ele estava na boca dele, existia uma coisa que deve existir todos os dias na nossa vida, que é a palavra de Deus que está em Romano, muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para você na hora da tentação dizer, está escrito. Se eu e você fizesse isso, a gente estava fora de problema, muitos problemas. A gente entra em problema, sabe por quê? A gente não vigia. Será que vai? Mas eu sou crente, vai acontecer comigo? Eu vou ver o que é que vai dar. Não dá outro problema. A espada, irmão, é para você se defender. Na hora da tentação, faz igual a José. Eu ofender a meu Deus, o meu patrão cai fora, saiu correndo. Tu fica com minha camisa, mas com o meu corpo não. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabia que quando você tem essa espada grudada na sua mão, as tuas orações são mais fáceis? A Bíblia diz, eu coloco mais fácil porque a gente ora alguma coisa às vezes e não acontece. Pelo menos a gente não vê acontecer. Então os pregadores enfeitam as suas orações, algumas serão respondidas, mas a Bíblia diz que todas as suas petições serão atendidas. Então fique com o que a palavra de Deus diz, as petições, as vossas petições serão atendidas. A Bíblia diz, se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em quem? No vizinho? Em vós. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, vos será dado. Irmãos, prefiro acreditar, melhor, deixa eu consertar, eu prefiro que vocês acreditem novamente no que a Bíblia diz do que a gente prega. Porque às vezes quando a gente prega, vem aquela lembrança de que eu já orei por ela,
ainda não aconteceu, pelo menos até hoje, ela não recebeu. Por que eu não vou dizer todas? Eu vou dizer alguns. Não, a Bíblia diz todas. Se não aconteceu, foi falta de fé minha ou falta de fé dela. Mas o interessante dessa palavra com relação a grudar a espada é que se você estiver em mim e eu estiver em vós, só que tem um trecho que eu não sei porque a tradução engoliu. O original diz: você vai pedir uma coisa que não existe. Você pode verificar, pode pesquisar, tem internet, muito fácil. Você vai pedir uma coisa que não existe e Deus vai criar esta coisa só para você. Mas é necessário que Ele esteja dentro de você e você esteja dentro dele. Ou seja, a espada esteja agarrada na tua mão. A esse tempo, a esse ponto da pregação, a espada já está ao ponto de você querer saudar dela, mas ela já faz tanta parte da tua vida que quando o pecado chega, quando a tentação chega, você não tem mais que lutar, já é automático. O pescoço cai. Não, vocês não, fique tranquilo. Entende? Aleluia. Aleluia. Chamaram Pedro lá no Sinédrio. Pedro havia pregado pela primeira vez depois que realmente se converteu, porque às vezes a gente aceita Jesus e não se converte, leva tempo, né? Amém? Eu fui assim. Ainda estou sendo assim, estou dizendo isso. E aí Pedro pregou a primeira vez, 3 mil aceitou Jesus. E olha que lá é o local da doutrina, né? O pessoal, aqui é a lei, não se pode. Aí Pedro levantou, pregou de novo, em uma semana, 7 dias. Ele pregou de novo, 4 mil se converteu. Aí o povo começou a se coçar. Cadê? Não pode, que é isso, tem que ver o que está acontecendo. Aí vieram os maiorais, chamaram, levaram Pedro preso. Ele passou 2 noites na prisão. Aí chamaram ele, disse: não, melhor que soltar esse cara, porque o povo está acreditando nele. E se a gente tem um povo contra o governo naquele tempo, é o seguinte: às vezes você lê, não entende o que está passando, não entendia. Quando aqueles homens temiam o que o povo fazia, na verdade eles estavam temendo a César. Porque se o povo se revoltasse, derrubasse o governo daquele lugar, César mandava matar o líder dali e a família. Então, quando aquele povo se levantava a favor de Jesus, eles tinham poder para tirar Jesus dali e o Pedro, quem fosse, e aqui não se prega isso. Mas ia ter uma revolução, não podia ter revolução. Aí chamaram Pedro e disseram: Pedro, faz o seguinte, olha, estou vendo que você é um cara direito, um cara legal, estou vendo o seu carro na porta, estou vendo a sua família, o seu carro, você mora num lugar decente, estou vendo o seu emprego, Pedro, você é um cara muito legal, eu quero te oferecer até um carro maior da minha empresa, se você quer vir, né, vamos lá. Agora faz o seguinte, não fala mais de Jesus, não? Não fala. E Pedro ouviu, né, pastor? Acontece isso com os pastores, né? Ouviu. Aí quando ele terminou, o cara falou quase o capítulo todo, 5. Aí no final do capítulo de Atos, Pedro disse: ô seu Sinédrio, chama ele de você não percebeu que está acontecendo alguma coisa aqui? Não, claro, estou oferecendo uma grande oferta para a tua vida, algo de mudar a sua vida, sim. Mas vale agradar a Deus ou agradar ao homem. Ainda que o homem venha com ouro, com prata, com benefícios, mas vale fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do homem. Só diz isso, irmão, com quem tem a palavra grudada na mão. Verdade. Só rejeita o mal, só rejeita essas ofertas quem está com a palavra grudada na mão. Verdade. Não venha me dizer: naquele tempo eu estava cheio de fé, de esperança, eu acabei aceitando aquilo. Não foi, não. Seja sincero com você e com Deus e com os outros. Você não estava forte, você estava fraquejando, por isso você cedeu. Agora fique com a espada o tempo todo. Você vai tentar pecar e Deus não deixa. Sabe por quê? Quando você está com a espada na mão, o seu livre-arbítrio não pertence mais a ti. Vive Cristo em ti. E Ele vive também no seu livre-arbítrio. E quando o seu livre-arbítrio diz: eu vou pecar, Jesus diz: não vai não, porque tu está na minha mão. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou pregando duro hoje, não? Então eu vou embora, eu queria pregar duro. Aleluia. Então, quando você está com a espada, suas orações são feitas e atendidas. Amém? Amém. Aleluia. No versículo 9, você se torna uma pessoa diferente. Vamos ver o versículo 9, o que é que fala sobre isso? Volta lá para
Ou 2 Samuel? Segundo Samuel o quê? Como é que vocês estão aqui? Versículo 9, se não me engano é a parte B. Depois dele, Eleazar, filho do Dor, filho de Auí, entre os 3 filhos do Dor, os valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos pela peleja, quando já haviam retirado os filhos de Israel, é isso mesmo? É a parte C. Você se torna uma pessoa diferente. O que é uma pessoa diferente? Uma pessoa que fala diferente, veste diferente, come diferente, senta diferente, levanta diferente, dorme diferente, tudo diferente. Tudo. O que é que Jesus tinha de igual com o povo daquela época? Nada, tudo diferente. Tudo que Jesus falava era o contrário. Por isso ele é chamado de um cara o quê? Controversial. A contramão. E quando Eleazar viu que o povo vinha em uma mão, e a Bíblia diz que todos os soldados, os seus companheiros, vinham descendo. Quando ele viu, aqui, olha para cá. Quando ele viu que o povo ia em direção diferente, ele agarrou a espada e foi na contramão contra a multidão. Quando você tem a espada do Espírito vivendo dentro, estou dizendo quando você aceita Jesus, aqui só tem crente, tem que preocupar com isso, mas estou dizendo a você, quando você está com a espada dentro de você, vivendo ela atada em você, você anda na contramão, e geralmente você não é aceito, e geralmente sua roupa está muito composta, o seu carro é muito barato. Você tem esse carro há quanto tempo? Irmão, 2 testemunhos ruins. Quando, acho que o Almir lembra daquela caminhonete que eu ganhei, uma F-150, bem velhinha que o pintor ficou bonitinho. Aí eu fui na igreja lá, na igreja que nós participávamos, né, Almir? E aí eu fui contar o testemunho, só que eu cheguei tarde, não deu para mostrar o carro antes, fui mostrar depois. O carro era uma F-150 que tinha 21 anos de uso. Toda descascada. Era F-150 meu. Toda descascada, não tinha cor. Era igual aquele Mazda que eu tinha, tricolor. Azul e azul claro. Azul claro, azul escuro, azul velho. E eu contei o testemunho, na hora do dízimo, uma alegria, o povo aplaudiu finalmente, porque eu estava querendo a caminhonete para fazer um escape e a alegria. Quando terminou o culto, saiu um monte de gente para me mostrar que a mulher, quando chegou lá, o banco era rasgado. Quando eu ligava, às vezes ela pegava, né? E quando pegava, parecia que as galinhas que estavam morrendo. Aí o irmão foi dar uma volta e ele disse, irmão, até hoje eu enrolo, o carro não sai do lugar, o carro não enrola, que aí o volante tem uma folga. Liga o rádio aí. O motor saía no rádio. Tem alguma coisa pegando fogo? Não, o carro do carro que ligaram lá, o carro está fumaçando. Aí quando voltou aquele povo, uma das pessoas disse, irmão, preste atenção na hora do testemunho. Eu disse, por que, né? Mas irmão, estava tão emocionado. Ele fez, como é que você lhe dá uma porcaria dessa e você fica feliz com o negócio desse? Como é que você aceita uma coisa dessa que vem de Deus? A minha garganta travou, minha língua travou, mas eu queria dizer para ele, recebi o melhor de Deus, não posso receber um F-150? O que é que isso tem a ver com a palavra, hein? O que é que você acha? Diferente, gente. Diferente. Eu vou ficar alegre por quê? Porque eu ganhei o F-150 do ano, EcoBoost V6 2.7 Extend Cab. Como é que chama? Lariat, que é mais caro. Ele sabe isso. Não, eu recebi um carro velho, mas eu fiquei alegre. Por quê? Porque eu recebi algo de Deus. Quem se lembrará das pequenas coisas que Deus fez por mim? Esse carro levou 2 anos me servindo. E tem um detalhe, quando o motor bateu, alguém me deu um motor novo. Novo não, eu usava para estar pobre. Deus abençoe com esse motor. Glória a Deus. Eu sei que você não gosta que conte, mas ficar no exército tem que ser usado, Dalmir. Deus te abençoe. Aleluia. Você foi grande chave nos tempos em que comecei aqui nos Estados Unidos. Você foi um que me ajudou bastante. Deus te abençoe. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Você é diferente. Então,
ele partiu contra o inimigo. Eu quero dizer para você que quando as contas, eu estou acostumado com isso, viu? Quando os problemas, os últimos 2 anos, problemas familiares têm vindo como uma cachoeira, como uma enxurrada sobre mim. Eu quero perguntar para você já me viu chorar, já me viu aqui triste, mas quando você me viu cabisbaixo e não pregar a palavra porque eu estava com problema? Eu já não preguei a palavra como a semana passada, ou retrasada, porque eu fiquei doente. Eu fiquei inabilitado fisicamente de vir. Mas aqui dentro, segundo na Bahia, pode chover canivete aberto, facão molado, eu fico macho. Porque o Senhor livra. É não é? Amém. Pode chover canivete aberto, né, irmã? Lá na Bahia, sim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou acabando. Primeiro ponto. Amém. Amém. Mas foi um amém, então quase não sai assim. Amém. Versículo 10. A Bíblia diz que ele não esperou. Eu estou dizendo, a gente lê e tem isso subentendido. Ele não esperou a unção vir sobre ele. Você percebeu que todos os homens de Deus, ele declara a palavra, ele faz algo, mas ele não sente. A Bíblia diz fugiu o nome do homem que saiu correndo com Judas Carvalho lá em Atos. Filipe. A Bíblia diz que Filipe chegou no lugar e pegou, e daqui a pouco o Espírito pegou ele e levou, e ele estava pegando para um homem, e ele correndo, os cavalos correndo, e ele correndo. Você viu algum trecho da Bíblia que ele orou antes? Que ele pediu a unção dobrada do Espírito. Senhor, eu vou orar hoje lá na igreja, eu vou louvar, eu vou ser diácono, eu vou pregar, eu vou fazer isso e aquilo. Me enche do teu Espírito, irmãos. Glória, vá fazer o que Deus te mandou fazer. O que aparecer na sua frente, vai e faça, porque o Espírito vai te encher, ele vai te cobrir. Não fica, eu vou me preparar para me pegar naquele dia. Se a espada já está dentro de você, agarrada na tua mão, você pega qualquer dia, qualquer hora. Disse aqui, irmã, levanta para pregar. Ela tem que estar pronta para pregar. Amém. Eu não sou pregador, e daí? Eu também não era. Ainda não sou, mas eu estou quebrando um cara aqui. Vamos lá. Ele disse que ele levantou e foi com a espada. Sabe quem mais levantou e foi com a espada? 30 homens, escolhidos de 35 mil, com Gideão. Deus disse a Gideão, primeiro Gideão era frouxo, ele era um agricultor, ele estava moendo o trigo, servando o trigo. O anjo apareceu a ele, e ele por 3 vezes disse, tu tem certeza que sou eu, anjo? Você não errou a cara não? Vira a foto do teu Deus, vira a foto, eu quero ver se sou eu mesmo. Ele duvidou. Aí o anjo por 3 vezes disse a ele, vai na tua força, valoroso. Ele não era valoroso, ele era frouxo. Ele não era saudável, ele não sabia pegar na espada. Era bom de foice, mas de espada? Mas o anjo chamou ele 3 vezes na fraqueza dele, quando ele disse, eu não estou preparado para isso, eu não sou soldado, essa família não tem nenhum guerreiro, por que é que você está aqui? Por que é que eu que tenho que ir? E o anjo disse, vai, na onde? Ele mandou na força de Deus. Existe dentro de você uma força que vai além do impossível. Essa força foi instalada, colocada dentro de você, quando você aceitou a Jesus. E já existia uma força em você quando você nasceu, quando você foi feito, mas essa força que eu estou falando vem de Deus, e ela já está dentro de você. Aí depois disso mandou separar 35. Deus já sabia que ia, mas disse, vou te fazer uma prova maior. Essa foi outra prova que ele não nem esperava. Deus disse, você está duvidando um pouquinho, eu conheço teu coração, Gideão. Vai, pega 35. Ele pegou os 35 e foi. E aí foi diminuindo, chegou um ponto, glória a Deus. Deus disse para ele, você vai pegar esses homens que sobraram, cerca de 300, se não me engano, verifiquei junto. 300. E aí vocês vão ficar naquela poça grande lá, aquele rio lá, naquela água, não falo exatamente qual era a água. E a Bíblia diz, todos que se abaixarem para beber água, dos que ficarem com a espada na mão, esses irão com você. E na hora que todos se abaixaram, 30.
pegava na espada e bebia água olhando. É isso que Deus quer de mim e de você. Não solta essa espada nem para fazer cocô. Não solta essa espada para nada. No meu banheiro, do meu lado, toda vez que eu vou, tem uma revista, tem uma palavra, tem algo lá para eu meditar. Às vezes a gente tem que ir mais profundo. Tem que ser 30 somente, de 35 mil. 30! Mas foi o suficiente para Deus exterminar aqueles inimigos. Diz a Bíblia que aqueles inimigos não voltaram mais. Vocês querem isso? Amém? Amém. Eu vou ter que consertar meu notebook, caiu no chão aqui, ó. Bruce, tem trabalho de notebook. Aleluia. Conclusão, não, tem outra parte. Conclusão é porque caiu no chão, misturou tudo. Aleluia. Eu estou no tempo, viu, igreja? Vamos mudar o nome aqui, segundo a Bíblia. Rapidinho, trazer o nome dessas espadas, dessa palavra. Ela é chamada espada de Gideão, porque quando eles ouviram a guerra, o que estava acontecendo, perguntaram o que está acontecendo, e um disse, isso com certeza é a espada de Gideão. O homem que era frouxo, agora tem até uma espada em seu nome. A espada de Davi, Isaías 7:17 fala sobre a espada de Davi. A espada do Espírito, acabamos de ler em Efésios. A espada que é a palavra, está em Efésios também, está em Romanos. Em Apocalipse 24, que Deus, Ele vai destruir. 3 oportunidades fala sobre a espada, mas em especial. Deus vai destruir o seu inimigo pelo sopro da sua boca, porque da sua boca sai o quê? Como é que sai uma espada da boca de uma pessoa de Deus? Como é? Sabe como? É a mesma espada falando que falou na criação em Gênesis. Haja luz. A palavra falou, a espada falou e houve luz. Lá no final, para acabar com a história do diabo, ele diz que pelo sopro, pelo falar, pelo poder da sua espada, o inimigo será destruído. Amém? Amém. Só para você confirmar que essa palavra ela tem nome. Amém, igreja? Amém. Estou quase acabando. De verdade. Conclusão. Alguém falou, eu não acredito, mas é verdade. Sabe quando eu preguei, quem estava aqui, eu preguei sobre a história daquele homem, não se pode a Bíblia, não se pode guardar essa espada, meu Deus. Eu preguei sobre a espada, eu vou guardar a espada. Se lembra quando eu preguei em Atos 3, e quando acreditava aquele homem na Porta Formosa, e todos os dias alguém levava ele para a Porta Formosa para pedir o quê? Esmola. E todos os dias as pessoas davam o que a ele? Esmola. Quantas vezes ele entrou no templo? Nenhuma. Quantas vezes carregaram ele para dentro do templo? Nenhuma. Carregavam ele para a porta do templo. Algumas pessoas nos trazem a um ponto no templo. Algumas pessoas se esforçam, intercedem, oram e te colocam em uma posição na porta do templo. Mas para entrar no templo, e eu estou lhe dizendo o templo do Espírito Santo, o templo do Santo dos Santos, o templo em que Deus está ali movimentando a sua graça, você tem que entrar com as suas pernas, é isso que eu entendo desse texto. Mas as pessoas só tinham o poder, a capacidade e a autorização de levar até a porta do templo Formosa. Aí de repente vem dois homens controversiais, agarrados com a espada na mão, a espada da palavra. E eles estão vindo depois de uma pregação, depois de terem sido presos e soltos, depois de receberem uma oferta de deixar de pregar o evangelho e pregar a empresa daqueles homens, ou Estado ou governo. E lá vem Pedro e João. E vem eles subindo. Aí como no filme, primeiro aparece só a cabeça, vem eles andando. Não é assim que passa no filme? Aí quando bota a imagem normal, o cara anda assim. Já falou? Na câmera lenta o cara. Aí aparece Pedro e João. Aí quando Pedro e João aparecem, o cara fita os olhos
você é a espada. É uma ameaça para eles. E lá vem Pedro andando, e aquele homem fita os olhos, aleijado, todos os dias na Porta Formosa, já estava já de idade, e nada acontecia, e a vida dele não mudava. E quando Pedro e João fitou os olhos, não é como aquele filme que passa, que sai raios, né, que destrói tudo, os estádios, passando todo dia passando no estádio. Não, é algo especial que havia dentro de Pedro e João. E quando eles chegaram perto de Pedro e João olhou para ele e eles pediam o que? É um desaforo pedir uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, pedir uma esmola. A esmola podia ser no dia de hoje de $10.000 a um mendigo. Eu digo para você, esse dinheiro durou uma semana na mão dele. Ele volta para esmolar de novo. Porque isso é algo espiritual que tem que ser arrancado dele, dela, de mim e de você. E quando ele pediu uma esmola, Pedro e João olhando para ele, eu quero que Pedro, né? Se fosse eu fazia isso. Quanto? Balançava a chave da casa. Quanto é que você quer? Aí ele pegou a chave. Aí pegou a festa do dízimo e foi pegando, e foi aumentando, trouxe o caminhão de ré. Bota a escola aqui. E Pedro disse: de coção aqui, não, que eu não tenho nenhuma prata, nenhum ouro para te dar, mas isso que eu tenho, isso. Sabe o que uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem a espada agarrada na mão, pronta para pregar, para falar, para divulgar o Evangelho de Deus, libertar os cativos? Isaías 61, Jesus abriu o primeiro texto que Jesus leu: o Espírito de Deus está sobre, e Ele me chamou para o quê? Em resumo, libertar os cativos do diabo. E foi isso que Pedro deu para ele, em nome de Jesus. Abriu a espada e trouxe para ele e disse: levanta e anda. E o homem fez o quê? Ele levantou e ele saiu como? Ele saiu assim? Saiu? Como foi que ele saiu? Aqui está fundo, aqui está raro. Ele saiu assim? Pulando, louvando, gritando e louvando a Deus. Mais tarde encontraram, você está rindo, mano? Mais tarde encontraram esse homem na rua. Aí pergunta: que negócio é esse? Você está enganando o povo esses anos todos e agora diz que em nome de Jesus te curaram. O cara disse: olha para mim, eu era aleijado, eu estava na Porta Formosa, ninguém nunca me levou lá dentro, e hoje eu estou entrando na Porta Formosa. Olha para mim. Eu ontem não conhecia essa espada, eu ontem não conhecia esse Jesus, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos. E hoje eu estou entrando no templo Formosa com as pernas que Deus me salvou. E eu quero dizer para você, eu estou agarrado em uma espada e eu não solto mais. Conclusão. Há muitos que a igreja, como eu falei para você, está sem fé, está desanimado. A igreja está muita confusão entre irmãos, esquecendo a palavra. Jesus disse: quando eu voltar vai ter amor. Não, já está começando isso, ou já começou há muito tempo. Aquela paixão pela palavra, de viver a palavra. A maioria das igrejas, eu digo isso, a maioria das igrejas, tem igrejas abençoadíssimas, mas tem muita igreja que virou clube, realmente virou clube. Eu tinha pavor disso, mas virou clube. E o que acontece dentro da igreja, com os membros, a fé está pouca. E quando a fé está pouca, os sonhos não são alcançados, as orações não são respondidas. Você quer fazer uma coisa para Deus, Deus nem deixa. Você bebeu água, não olhou, sentiu inimigo, nem sequer segurou a espada. Consequências, as coisas estão ficando difíceis. Tristeza, marido não se converte, esposa não se converte, filho e filhas. Se afastam do Senhor.
enfrenta hoje e não sabe mais como vencer, porque não tem usado a espada. Aleluia. Eu quero dizer para vocês hoje que em nome de Jesus, se a gente agarrar essa espada como Eliabe agarrou, se a gente agarrar com a vontade que ele agarrou, ele não esperou uma profecia, ele não esperou alguém pôr as mãos sobre ele não esperou uma oportunidade no púlpito, ele se levantou na oportunidade que apareceu para ele, e ele estava com uma espada na mão, e ele venceu os inimigos. Você sabe o que aconteceu no último versículo que a gente leu? Não é nem mais falar, mas deixa eu falar aqui. No último versículo, as pessoas, todas as pessoas, podem olhar aí, eles voltaram para pegar do despojo que Eliabe trouxe, ou melhor, que ele deixou no chão. Sabe o que é despojo? É quando eles atacavam o inimigo que sobrava de espada, de roupa, de bens, de animal, eles pegavam tudo. E eles voltaram. Eu quero dizer para você que quando você está com a espada na mão, muitos vão estar ao seu redor, esperando o que Deus vai fazer. E no final da pregação, eles vão querer o chamado despojo. Eles vão querer essa bênção que Deus nos traz, essa riqueza que sobra de um valente. E hoje, nesta noite, Deus me fez usar a espada para chamar a sua atenção, que você soltou a espada.